Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro, você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje, quase uma obrigação moral nossa falar um pouco sobre isso, né? Que a gente é um dos poucos produtores de conteúdo, entre aspas, assim, dentro de uma bolha que fala sobre detalhes do Monero. Vamos falar sobre FCMP++, o salto de privacidade do Monero. E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos lá falar novamente, né? Mas um pouco mais de shitcoinhagem, né? Para os seus ouvidos. Mas é uma shitcoinhagem atrelada a verdades. Porque você sabe, a gente não fala mentira. Meu amigo. O bagulho é louco. O FCMP++, né? Vem de Full Chain Membership Proofs. É um novo sistema que vão implementar no Monero, que vai substituir, né, as antigas Ring Signatures, né, as assinaturas em anéis. E, né, a gente dá um passo atrás. O que eram assinaturas em anéis? Eram assinaturas de transação em que 16 participantes assinam a transação e enviam um verdadeiro e 15 falsos. E, por causa disso, a pessoa que estava tentando rastrear quem assinou essa transação fica perdida no meio desse bolo e não tem nada além de negabilidade plausível, né? Você escapa por negabilidade plausível de dizer que foi você que assinou essa transação. Uma solução muito elegante, uma solução muito inteligente, mas entenda que quando você faz uma blockchain com foco na privacidade e tentando fazer o dinheiro mais fungível da história e de maneira digital, você tem que ter alguns cuidados. E o maior cuidado em relação a isso é ter ciência de que é uma briga de gato e rato, que quem quer te rastrear vai aumentar a capacidade de rastreio e, portanto, você deve estar pronto para sistemas ainda mais robustos ao longo do tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses sistemas mais robustos geram o que os maximalistas morrem de medo, especialmente o movimento ossificador dentro da comunidade do Bitcoin, que é a necessidade de um hard fork. Os caras morrem de medo disso. Não, porque é hard fork, então eu não posso usar minha versão 0x tal para fazer o meu Bitcoin do consenso e botar a minha mineração do jeito que eu quero. Não. Uma vez feito um hard fork, ou você coloca esta última versão, ou você está fora do consenso. Mas isso é importante para questões que nós vamos discutir aqui na frente. Esqueci de falar alguma coisa na introdução? Não, eu acho que não. É isso mesmo. É só para... Mas essas questões todas surgiram, né? Então você tinha a elegante Ring Signature, moedas outras de privacidade como o Dero, buscaram soluções onde você escolhe o Ring Signature, então assim, 24, 36, você entra nesse bolo de assinaturas com mais pessoas, para dizer que ainda é mais difícil o rastreio. Porém, quando você vê Arca Intelligence da vida, né, e Chain Analysis, né, empresas disso, elas começam a apresentar
alguns resultados onde conseguem, por exemplo, no Ring Signature, se você começa a usar muito a rede, que é a ideia primordial do Monero, é você ter um dinheiro para uso, tanto é que o preço do Monero ainda na comunidade é algo secundário. Eles literalmente, né, ao contrário do Bitcoin, né, que a pessoa fala assim, o preço não importa, e quando sobe todo mundo comemora. Quando o preço do Monero sobe, como recentemente subiu, a comunidade, o que eu vejo na comunidade é o Monero está tendo uso. O Monero está tendo demanda de uso. Lógico que você está falando em um ganho em fiat, dependendo da situação, mas está tendo uso e eu estou tendo um dinheiro fungível. E este problema de chain analysis e Arcan da vida é, se você começa a usar muito, começa a se criar dentro da Ring Signature você aparecendo, assinando transações toda hora com outras 15 pessoas aleatórias. Então levanta a suspeita de que você pode ser a pessoa que está assinando essas transações em sequência, ou 2, 3 vezes por dia. E começa a diminuir a chance, isso começa a ser rastreado e olhado. E começa a diminuir a sua privacidade. Lógico que você ainda tem a negabilidade plausível de um sistema. Lógico que é difícil cravar que foi você que usa. Normalmente, conseguem supor, principalmente quando isso é usado para swaps. Então, você está fazendo muitos swaps de Monero para o USDT e de vice-versa, e os valores do USDT começam a bater com a quantidade de Monero. Entenda, é muito mais indireto do que o Bitcoin, né? Que é número de carteira, te associar é muito mais indireto, muito mais difícil. Mas mesmo assim, mesmo com essa questão indireta, já é algo que preocupa a comunidade com uma possibilidade de diminuição da fungibilidade do Monero e da privacidade do usuário. Entenda que é um mecanismo, né? Assim, eu fiz essa tentando fazer mais longo e mais completo possível para que você que usa Bitcoin e não conhece sobre o Monero ou usa o SDT, entenda o quão mais indireto é esta tentativa de tentar associar o número de carteira a uma pessoa que efetivamente está fazendo uma série de transações e que essas transações se tornem mais frágeis a hora que ela faz swap em outras blockchains. É uma associação muito mais indireta. Mesmo assim, é algo que preocupa a comunidade. Mesmo assim, é algo que está sendo implementado para ser, está sendo desenvolvido para ser implementado e aumentar muito mais a privacidade. Acho que isso é importante de ser dito, né, Felipe? Porque assim, não dá para dizer que o Ring Signature está falhando. Cara, Né? Ele só está diminuindo a possibilidade e talvez gerando uma associação indireta. Esse é o nível de preocupação, né? Então, vamos por partes. Primeiro que, assim, a questão de você estudar tecnologias de privacidade, você vai entender que o Ring Signature, ele tem falhas. E
você implementar ele, na verdade, assim, o FCMP, você vai tirar o Ring Signature e vai colocar o FCMP, beleza. Mas você melhorar, né, essa tecnologia é sim necessário. Só que, para quem não tem nenhuma tecnologia de privacidade, como por exemplo o Bitcoin, isso é um salto enorme em termos de ganho de privacidade. Sim. Algumas das pessoas que mais falam sobre privacidade no Bitcoin, elas sugerem alternativas que já avaliam tecnologias próximas e parecidas e que não envolvem mais transações on-chain. É o cara que chega para você e fala para você usar Paynin, é o cara que fala para você usar aqueles. Eu acho que também é Silent Payments que tem agora na Cake Wallet para trazer essa transação com Bitcoin. É o cara que usava o Wasabi. Então, assim, o cara ele sabe que existe um grande problema de privacidade com o Bitcoin on-chain e ele está tentando formas de mitigar esse problema usando outras ferramentas na rede do Bitcoin. Ele só quer que seja algo relacionado a Bitcoin, ele não aceita que seja algo diferente. Né? Ele não quer que tenha outro nome, mais nada. Mas tudo bem. Quando a gente começa a falar dessas tecnologias, né, o Ring Signatures ele é muito bom, mas ele não é o estado da arte, assim, digamos, para fins de privacidade, né? Só um pequeno detalhe. Era quando foi feito. Tá? Exatamente, exatamente. E foi até bom você ter falado isso, né? Porque isso mostra algumas coisas que são muito faladas, principalmente na questão do Monero. Privacidade, ela muda com muita frequência. Uhum. Ela muda muito rápido, ela necessita de mudanças. Por isso que você vê muito mais forks no Monero do que no Bitcoin. É claro que também o Monero é menor do que o Bitcoin, então é mais fácil você forcar, sem dúvidas. Mas quando você tem uma comunidade que está ali pela privacidade, pela fungibilidade, para você usar as transações e não para você especular em ganhar dinheiro, você começa a ter com clareza esse foco, eu diria, em você fazer o fork para manter a privacidade. Então, assim, enfim, você ali tem um foco de ter privacidade, no caso do Monero, né? E aí a tecnologia já não está mais tão boa. Você precisa de novas implementações, igual já teve no Bitcoin, tá? Já tivemos atualizações boas, alguns forkzinhos aqui e ali. No Monero você vê isso com muito mais frequência. E tá tudo bem. Isso faz parte. A grande questão é o seguinte: quando das Ring Signatures, né, elas foram lançadas, a ideia, né, por trás dela, que é sensacional, é você conseguir dar mais privacidade para uma pessoa que está fazendo o envio daquela criptomoeda. Digamos que eu vá entregar uma carta para o Hugo. Se eu estou com a carta na minha mão, eu chego e entrego para o Hugo, todo mundo que está em volta consegue ver que eu, Felipe, entreguei uma carta para o Hugo. Agora, se a gente tem um bolinho de 16 pessoas, eu mais 15, toda vez que a gente for, que eu quiser entregar uma carta para o Hugo, vai o bolinho inteiro e todo mundo entrega uma cartinha na mão do Hugo. Ninguém sabe quem que é que estava realmente querendo conversar com o Hugo. Ninguém sabe qual dessas cartas realmente tem informação sensível, aquela informação que precisa ser descoberta. Então você tem uma probabilidade muito menor de descobrir quem de fato estava passando aquela informação. E isso foi a Ring Signature quando ela surgiu. Porra, sensacional. Sabe, você dividir por 16, dividir por 15, a probabilidade de você achar quem realmente está passando aquela informação, pô, ótimo. É óbvio que isso vai nos ajudar. Só que, à medida que o tempo foi passando, foram sendo descobertas algumas brechas relativas, né? Nisso, o Hugo já citou elas. E foram sendo encontradas formas não de tirar o anonimato ou tirar a privacidade desse formato de transação, mas de conseguir inferir probabilisticamente melhor quem que seria essa pessoa. E aí você tem então uma comunidade muito inteligente. Sinceramente, em termos de mentes, eu diria que os caras do Monero,
eles são excepcionais, é um padrão acima. Se você for olhar discussões, documentação, e esses caras que, porra, estão anos-luz à frente, eles começam a avaliar outras formas de você garantir a proteção do cara que está enviando esse dinheiro, que é o que a Ring Signature faz. A Ring Signature, ela garante a privacidade de quem manda o dinheiro. Uhum. E aí eles vêm com essa ideia do FCMP. Um detalhe é que o FCMP ele era para ser integrado junto com aquela proposta de fork também chamada Seraphis, que viria no Monero, não veio ainda. E o que está acontecendo? Agora eles conseguiram refazer o FCMP de forma que ele seja integrado ao Monero sem a necessidade de estar junto com a Seraphis. Por isso que ficou muito interessante, é muito bom, realmente é uma coisa assim excepcional e tipo assim vai aumentar em muito mais o nível de privacidade de quem está fazendo esse envio. Um detalhe, eu não consigo comprovar isso, mas eu vi essa informação, é que o nível de anonimato que você vai inserir ao usar o FCMP no anonimato do cara que faz o envio é dificultoso para um computador quântico conseguir saber, tá? Eu li isso em algum lugar, eu não lembro aonde, e eu não Provavelmente está consigo certo. comprovar, tá? Mas se nas assinaturas em anel, nas ring signatures, onde eu protejo a privacidade de quem envia o dinheiro, toda vez que eu, mais outras 15 pessoas, um total de 16, vamos lá e fazemos um envio e ninguém sabe quem que foi que enviou direito, no caso do FCMP, não são só 16 pessoas. São quantas? 32? O dobro? Ou não? São 100? Cara, não, são 100 milhões. É muita gente mandando o negócio. É 100 milhões mesmo, né? Eu acho que é 100 milhões, é isso mesmo. 100, Se 1, eu 2, não 3, me, 1, 2, 3. Eu acho que são 100 milhões. Eu acho Depois... que é um. Se eu não me engano, eu acho que é um. Pelo Não, menos eu no acho que é vídeo 100. que eu traduzi, eu acho que estava deixa eu ver aqui, eu acho que estava em um. Não, Mas eu confiro, eu acho que. Ou o mínimo era 1 milhão. Você levantou um ponto, quando você confirma aí, você levantou um ponto interessante. A dificuldade, o problema é, essas associações todas dificultam a negabilidade plausível de quem envia. O que é negabilidade plausível? Todos o direito romano, né, e todo o direito ocidental, basicamente, e mundial de países desenvolvidos hoje, partem da presunção de inocência. Então você é acusado de algo, mas você tem a presunção de inocência, que vai ser provada ou não num julgamento justo, né? Justo, entre aspas, justo positivismo, a gente tem uma série de críticas como libertário. Mas, se um rastreio dificulta essa negabilidade plausível, é um potencial risco. Muito menor do que uma associação direta. Ó, você transferiu aqui e a gente sabe que foi você. Aqui é a prova, tá aqui o resto da transação. Você não consegue fazer isso hoje com o Monero. E agora eu vou levantar um ponto muito polêmico. Talvez vá despertar o ódio de alguns. Talvez esse FCMP não fosse necessário se todas as blockchains, por padrão, usassem Ring Signature. Talvez o Monero esteja escalando isso, dado a necessidade e a falta de privacidade das outras blockchains. Porque muito dos pontos são pegos associando. Você transferiu US$1 milhão aqui em um SDT, fez um swap com Monero equivalente a US$1 milhão, depois transferiu em Bitcoin para tal.
muito desses processos pegam isso, IP, hora e valor. Se todas fossem ring signature, se esse USDT fosse ring signature, se esse Monero fosse ring signature, se esse Bitcoin fossem, as blockchains fossem ring signature, seria muito mais difícil você rastrear e associar esses valores somente pelos valores e IP, muitas vezes, ou seria muito mais fácil você se dissociar disso. Então, o Monero teve que antever essa questão e pensar como eu, blockchain sozinha, elimino essa possibilidade numa escala de grandeza muito maior, né? De 16 para 100 milhões, que seja, são escalas de grandeza acima. Não é que seja 1 milhão, são escalas de grandeza acima. Então, é para isso que está sendo implementado. E esse FCMP, que o Felipe muito bem disse, ele pega, é por isso que é full membership, né? Ele pega essas transações e você não consegue dissociar quem assinou. São praticamente todos os membros da comunidade que assinaram isso. Você não consegue mais uma associação de assinatura, por menor que ela seja. Então, por mais que esteja toda hora, essa mesma carteira vai estar assinando coisas, né? É como se a rede explodisse em uso para quem vê de fora. Tá todo mundo, toda transação, assinando transação. Você não consegue mais dizer, né? Isso aconteceria, talvez, num futuro onde você tivesse uma gigantesca demanda de uso pelo Monero com o Ring Signature. Então, toda hora alguém estaria assinando uma transação. O que eles fizeram, talvez, foi trazer isso para o momento presente, com essa nova função, onde você tem milhões de pessoas assinando a transação ao mesmo tempo. Então, você não consegue mais dizer quem é quem, né? Tá tudo... se você olha de fora a blockchain do Monero, são milhões, centenas de milhões, bilhões de assinaturas sendo utilizadas em cada bloco. Então, não é mais uma informação que você consegue tirar dado, pelo menos por enquanto. E digo por os próximos bons anos, né? Nesse nível de quantidade de gente assinando em cada bloco. São 100 milhões mesmo, viu? 100 milhões? Beleza. Tá no então, site imagina, do Monero aqui. Um bloco que tenha 1000 transações, você coloca uma escala de grandeza em cima de 100 milhões, são 100 bilhões de assinaturas que entraram no único bloco. Pequeno, né? 1000 transações, não estou falando nada, né? O Bitcoin fica na casa dos 3.000, 4.000 por bloco. Então, imagina 100 bilhões de assinaturas entrando no único bloco, cada um por uma transação. Acabou, né? Não tem como associar mais uma carteira à outra. Então, um detalhe interessante também, né, que quando eu falei o negócio lá da resistência quântica, né, que o FCMP vai trazer, eu não sei se traz, porque o computador quântico ele também é absurdamente mais potente do que a gente tem hoje, mas, cara, 100 milhões é absurdamente muito mais do que 16. Então, assim, eu não sei. De toda forma, o que a gente tem hoje, né, que a comunidade do Monero é até aberta a discutir isso, né, quando a gente fala de privacidade, que, porra, o Monero tem muito mais privacidade que qualquer outra coisa. Mas ainda assim existem, né, o pessoal que faz essas análises, etc. E eles trazem análises probabilísticas, né, acerca do uso e etc. Isso vai acabar. Então, assim, sempre tem um ou outro que fala assim, não, a gente consegue rastrear a Monero. Todo mundo fala que consegue fazer, mas ninguém mostra como é que faz, né? Então, assim, é simples assim. Cara, agora não vai ter mais como você fazer isso. Não tem como mais você inferir isso, porque o nível probabilístico de você
saber quem que era uma pessoa, se antes eles poderiam falar que, não, beleza, a gente tem 17% de chance de ser esse cara. Cara, agora você vai ter 0,0031% de chance. Porra, é ínfimo. Você julgar alguém com base em 0,0031% de chance é, assim, é sacanagem, sabe? Números aleatórios, tá? Só Não, dizendo assim. claro. Não Não tem, é. assim, não tem cabimento, entendeu? Então, assim, você melhora demais esse tipo de processo, né? Um outro detalhe também que é interessante a gente colocar é possibilidade, tá? Possibilidade, com algumas das implementações que estão para vir com FCMP, eles falam que existe a possibilidade de criação de transaction chaining, é como se você fosse meio que não é acorrentar, né? Mas é engatar uma transação na outra, uma coisa assim. O que isso quer dizer? Possibilidade de criação de Layer 2. Possibilidade. Então, assim, você pode criar canais de pagamento, você pode criar, talvez, coisas que são mais rápidas, porque, por exemplo, a transação do Monero ela é bem lenta, tá? Ela é chata, você tem que esperar o wallet sincronizar, coisas do tipo. Então, assim, isso é chato. Mas... Aliás, se bem isso, lembrado. Botar minha né? wallet aqui para sincronizar, porque aí depois você vai abrir. É horrível. Aí você fica 500 anos esperando e às vezes ela não conecta e demora. Então, assim, isso é uma bosta. Então, assim, isso traz novas possibilidades, né? O que é sensacional se vier e também se a gente tiver adoção, né, de pessoas utilizando esse tipo de coisa. É claro que, como que é o que a gente sempre traz, né? A grande questão do Monero é, primeiro, privacidade, segundo, privacidade, terceiro, privacidade, e talvez depois você vê escalabilidade, né? Eles deixam claro que essa é a intenção deles ao fazer isso, e todo mundo que você vê comentando na, na, nas reuniões de desenvolvedor, você vê que os caras, eles estão preocupados com privacidade. Ninguém está preocupado se o novo o Michael Saylor vai adotar Monero. Então, assim, tem esse detalhe. Enfim, não, eu não, desculpa, Verdade. não era uma crítica, porque eu não acho que o pessoal do Bitcoin faça Bitcoin para que o Michael Saylor compre, né? Mas, enfim. Mas ganham com isso, né? Ganham muito. Enfim. Aqui, achei, tá vendo? O Mas eles não chamam tô, de não. eles chamam de tá no site do Monero, eu abri agora para confirmar os dados dos 100 milhões lá, né, que tá na nova no FCMP, né, que vai substituir a Ring Signature. Ele fala que de forward secrecy ou eu não sei traduzir essas coisas assim rápido, de bate pronto. Significa que um adversário com um log, com um oráculo, como por exemplo, um adversário com um computador quântico não consegue quebrar a privacidade do protocolo. Bom, é o que eles estão falando, tá? Se alguém aí souber de computador quântico, né? Se você tem o seu computador quântico em casa, né? Avisa, né? Tenta aí. Nossa, pra gente aí. Tenta aí, manda pra gente, tá? Manda o print. Mas é muito importante. Acho um salto importante. Veio da blockchain mais focada em relação a isso, mais antenada nisso. Maior market cap, né? Acho que agora está um pouco mais, né? Bilhões de dólares, que deu essa subida. Agora subiu um pouquinho, né? Tá lá na casa dos 4. Se você ficou com dúvidas sobre coisas mais conceituais, a gente tem uma série de episódios sobre Monero, comece por aqui. Tem o curso gratuito de Monero do Felipe no YouTube, no canal do Cripto TV, né? Onde nós estamos no YouTube. E vale a pena olhar, né? Vi esse curso com todo carinho, que era algo que eu queria aprender sobre, e me ensinou sobre, e foi inclusive o que surgiu o Bloco Podcast. Então é algo que vale a pena vocês verem e entenderem conceitos básicos do Monero, como funciona. Esse é um conceito um pouco mais avançado, que a gente tentou colocar aqui de uma forma
mais simples possível, com mais generalizações, né? Então, tentando ser menos técnico nas coisas para tentar levar essa mensagem para um maior número de pessoas, tentar mostrar essa problemática onde ela está, mostrar que isso não tem nas outras blockchains. Felipe levantou um negócio muito interessante nas layers 2 do Monero. Dentre as discussões, inclusive, pensa-se numa layer 2 não privada. Olha que situação interessante, né? Então, assim, ter o Monero rastreável numa layer 2 mais rápida, porque se entende que o padrão é ser privado, ao contrário do Bitcoin, que é, por padrão, ser público, e em uma segunda camada buscar soluções de anônimas, né, ou mais privadas. E acho que não tem caminho certo nesse sentido. Acho que são caminhos distintos e que cabe ao longo do tempo, né, ver quem passa no teste do tempo. Eu tendo a olhar a coisa, acho que o Felipe também, de uma layer privada, né, para uso, dando mais segurança na camada base. Lembrando que existem formas na própria camada base, se você quiser mostrar a sua transação e dizer, olha, sou eu que estou assinando isso aqui, é possível. Mas a opção ser a privacidade, pela questão da fungibilidade, que eu não vou entrar aqui, porque a gente tem episódios destrinchando isso, mostrando desde da questão fundamental da fungibilidade para um bom dinheiro, até o problema no Bitcoin pela falta de fungibilidade, né? Especialmente para quem tenta usar ferramentas de privacidade no Bitcoin, como foi o caso da Samurai, onde pessoas tiveram carteiras comprometidas sem ter feito absolutamente nada. Temos episódio dizendo tudo isso, explicando de uma forma tranquila e detalhada, para que você tenha noção do problema, para entender o porquê existe esta solução numa rede de privacidade. Certo? Vamos para a notícia? Fechou, vamos sim. A notícia é interessante sobre adoção. Não de Monero, né, nem de Bitcoin, mas enfim. Strike, a empresa, libera depósitos e saques em USDT no Brasil via rede Tron. E Aí, hã? gosto disso. É Quando bom, empresas. cara. É isso que eu ia falar, né? Assim, a empresa Strike, ela tem é do Jack Mallers, né? Ele só fala de Bitcoin. Ele lançou, por sinal, esse negócio falando que, ó, o SDT é shitcoin, Tron é shitcoin, tudo isso é shitcoin, mas assim, use isso para você começar a se integrar com o Bitcoin, né? Assim, legal, legal, tá? Para fins de adoção, para você sair do fiduciário, eu acho maravilhoso. Então, assim, é isso que importa, né? A grande questão é que você só pode, assim, só pode, entre aspas, né? Sacar US$ 25.000 a cada X tempo, acho que a cada semana, uma coisa assim. Mas existe aquele KYC, né? Óbvio, sempre vai ter. Mas, de toda forma, é mais uma ferramenta para você não depender do dinheiro fiduciário, em primeiro lugar. E, segundamente, eu vejo, na verdade, assim, eu prevejo que em não muito tempo a gente vai começar a ter controle de capital no Brasil. Controle de compra de dólar, tá? Você vai ser limitado ao quanto que você pode adquirir de dólar. E aí vai ter uma enxurrada de gente querendo comprar o SDT, querendo comprar dólar que está em cripto. Então, assim, até você abrir uma conta, fazer uma conta, o governo proíbe ou alguma coisa acontece, né? Então é melhor você já começar a ter esse tipo de coisa de uma vez, né? Porque eu acho que é uma forma de você sair do real. Vai te ajudar. Exatamente. Quanto mais formas o brasileiro tiver
de não estar exposto ao real. E temos um episódio de 30 anos de real, 30 anos perdendo PEG. Mas as pessoas precisam entender que estar nesse real é ruim. Quanto mais elas estiverem se libertando em relação a isso, no primeiro momento com KYC, depois com outras formas, né? Nós temos o nosso parceiro, a Sovereign Swap, que faz isso sem KYC, a partir de real. Então, utilizem, né? Utilizem a ferramenta, preservem o patrimônio de vocês, né? Ah, mas o dólar também perde, só que o real perde 6 vezes mais. Né? Então, é melhor estar uma coisa que perde X do que uma coisa que perde 6X. Então, estejam atentos a isso. Comecem sempre colocando e precificando toda a planilha sua de gastos e tudo em dólar. Coloca, tem função no Google para isso, planilha automaticamente. Converte tudo para dólar. Continua fazendo as contas em real, mas olha no dólar do lado, sabe? Isso aqui deu tantos dólares. Então, vá pensando nisso. Vá planejando essa dolarização. Vá fazendo ela ao longo do tempo. A minha dica, e não é uma dica de investimento, é uma dica do que eu faço. Dólar abaixo da média de 200 períodos, eu estou comprando mais do que eu faço normalmente. Eu dolarizo mais. Ainda tenho algumas coisinhas em reais, ainda tenho alguns recebimentos em reais, por isso que eu faço dessa forma. Então, se estiver acima, eu faço somente o padrão. Se está abaixo, eu faço mais que o padrão. E aí depende do ciclo do Bitcoin, enfim, aí já é uma outra conversa. Mas estejam atentos. O melhor dia para dolarizar foi ontem, o segundo melhor é hoje, e o pior deles é amanhã. Então comece hoje. Se não fez ontem, comece hoje. Porque amanhã vai ser pior. Né? E isso não é literal, isso é uma linha temporal mais larga. Tá? Antes que as pessoas falam, comprei hoje, mas amanhã caiu. Então, entenda a não literalidade do que eu acabei de dizer. Bom? Chegou até aqui, lembre-se, deixa o like, deixa o seu comentário, mande esse episódio para aquele seu amiguinho que precisa entender conceitos sobre o que é uma moeda privada e fungível. E não, ela não é o Bitcoin. E aqui é mais um dos pontos onde a gente mostra isso. Tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.